Com mais de 10 milhões de veículos vendidos por ano, presença em mais de 170 países e mais de 375 mil funcionários diretos, a Toyota não é apenas o maior fabricante de automóveis do mundo, é também sinônimo de confiabilidade, eficiência e respeito global. Mas a glória do presente nem sempre fez parte da sua história. Houve um tempo em que a empresa teve que demitir mais de 1.600 funcionários, incluindo a renúncia de seu diretor-geral. Um tempo em que sua entrada no mercado norte-americano, precisamente em 1957, foi um fracasso absoluto, vendendo apenas 300 unidades durante todo o ano. E no dia da inauguração de sua primeira concessionária, ninguém apareceu. Sucessos e fracassos moldaram a trajetória da Toyota ao longo de quase um século. Uma história que não começou com motores, mas com fios de seda. Porque sim, por mais incrível que pareça, a empresa que hoje lidera a indústria automotiva nasceu fabricando teares mecânicos. Como a Toyota passou da indústria têxtil a dominar as estradas do planeta. Como sobreviveu à crise que quase a destruiu. Esta é a história de como uma empresa familiar japonesa transformou a indústria automotiva global, guiada por 4 gerações, a dinastia Toyoda. Embora a Toyota tenha sido oficialmente fundada em 1937, para entender a história deste império automobilístico, é preciso voltar no tempo até 14 de fevereiro de 1867, data de nascimento de Sakichi Toyoda. O homem que plantou a semente da Revolução Industrial Japonesa, Sakichi nasceu em Kozai, uma pequena cidade rural na província de Shizuoka, em um Japão ainda dominado pela agricultura e pela produção artesanal. Ele cresceu entre madeiras, ferramentas e tecidos. Seu pai era carpinteiro, sua mãe, tecelã. Mas o país também estava mudando. Era o início da restauração Meiji, uma transformação radical que colocaria fim a séculos de feudalismo e abriria as portas do Japão à modernidade ocidental. Em meio a essa tensão entre tradição e progresso, Sakichi encontrou seu destino. Como ditava o costume da época, ele deveria seguir o ofício do pai. No entanto, o jovem Sakichi tinha outros planos. Sua obsessão não eram os castelos, nem os samurais, eram as máquinas e os mecanismos. Inspirado pelas longas horas em que via sua mãe tecendo manualmente, ele decidiu automatizar esse processo. Depois de ajudar na carpintaria da família, usava seu tempo livre para esboçar engrenagens, experimentar com madeira e construir seus primeiros teares artesanais. Em 1891, aos 24 anos, Sakichi conseguiu sua primeira patente, um tear manual de madeira que aumentava a eficiência e a qualidade da tecelagem. Mas aquilo não era o bastante. Sakichi sabia que o futuro do Japão não dependia de trabalhar mais, e sim de trabalhar melhor. A automatização era o caminho. 5 anos depois, em 1896, ele apresentou o primeiro tear automático do Japão, um invento que não só aumentava a velocidade e a precisão, como também reduzia drasticamente o desperdício. Foi uma revolução silenciosa. E Sakichi, sem nunca ter saído de sua vila humilde, tornou-se uma figura nacional. Ganhou o apelido de Rei dos Inventores Japoneses. Com esse sucesso e uma visão que ia além de seu tempo, fundou sua primeira empresa têxtil. Parecia o início de uma nova era para ele. Mas o destino tinha outros planos. No começo do século XX, uma recessão econômica atingiu com força
a indústria japonesa. Enquanto muitos cortavam gastos, Sakichi fez o oposto, continuou investindo em inovação. Ele acreditava que apenas os teares mais eficientes sobreviveriam à tempestade. Mas o conselho administrativo da empresa não compartilhava dessa fé. Passaram a vê-lo como um sonhador que consumia recursos sem gerar retorno imediato. E, em 1910, forçaram sua renúncia. Não apenas foi afastado da própria empresa, também perdeu os direitos sobre suas invenções. Para um japonês daquela época, aquilo não era apenas uma derrota nos negócios, era uma desonra. Aflito, traído e sem um lugar para chamar de seu, Sakichi tomou uma decisão impensável: abandonar o Japão. Partiu rumo aos Estados Unidos, um país em plena revolução industrial e crescimento econômico. E essa decisão mudaria sua vida para sempre. Com os pés em solo americano, Sakichi Toyoda estabeleceu uma missão pessoal: absorver, observar, aprender. Ele queria entender de perto o ritmo da revolução industrial que transformava os Estados Unidos, levar esse conhecimento de volta ao Japão. Aquela viagem marcaria um ponto de virada em sua vida. Nas profundezas das grandes fábricas têxteis americanas, Sakichi viu máquinas como nunca havia imaginado, mas não foram os teares que tiraram seu fôlego, foi o automóvel. A visão daqueles veículos, símbolos do progresso ocidental, ficou gravada em sua mente por muitos anos. Mas Sakichi sabia que fabricar carros exigia algo que ele ainda não possuía: capital. Muito capital. De volta ao Japão, concentrou-se em aplicar tudo o que havia aprendido. E, em 1924, sua resiliência foi recompensada. Ele apresentou a invenção mais revolucionária de sua carreira, o Toyoda Type G Automatic Loom, um tear tão avançado que conseguia parar sozinho quando um fio se rompia. Uma máquina que permitia trocar as lançadeiras sem interromper a produção. Eficiência, precisão e mínimo desperdício. Uma verdadeira obra-prima industrial. O Type G não apenas revolucionou a indústria têxtil japonesa, foi também o primeiro exemplo do princípio que viria a definir a Toyota no futuro: Jidoka, automação com um toque humano. Impulsionado por esse sucesso, Sakichi fundou, em 1926, sua nova empresa, Toyoda Automatic Loom Works. Em apenas 3 anos, a família Toyoda já era uma das mais ricas e influentes do Japão. E agora, finalmente, o sonho do automóvel já não parecia uma ilusão distante. Dessa vez, Sakichi não estaria sozinho. Ao seu lado estava seu filho, Kichiro Toyoda, um jovem engenheiro formado em uma das universidades mais prestigiadas do país. Kichiro admirava profundamente o pai e adotou sua visão como missão própria: criar o primeiro carro japonês fabricado 100% em solo japonês. Confiando completamente no filho, Sakichi tomou uma decisão ousada. Em 1929, vendeu a patente do Type G para a empresa britânica Platt Brothers & Co. Com os lucros obtidos, o sonho automotivo de Kichiro finalmente ganhou um ponto de partida. Mas como antes, a visão não era compartilhada por todos. A diretoria da Toyoda Automatic Loom Works via aquele novo projeto com desconfiança, risco demais, incerteza demais. Kichiro foi forçado a criar uma subdivisão independente, isolada do núcleo têxtil da empresa. Em 1930, assumiu o comando do projeto e, assim como seu pai, viajou aos Estados Unidos, determinado a estudar de perto
os três gigantes de Detroit: Ford, General Motors e Chrysler. Dessa viagem, Kiichiro voltou com um aviso que soava como um desafio. A indústria automobilística japonesa deve alcançar os Estados Unidos em 3 anos. Se não conseguir, jamais será capaz de se sustentar por conta própria. Inspirado, reuniu uma pequena equipe de engenheiros e começou a trabalhar. Mas o destino, mais uma vez, golpeou com força. Em 30 de outubro de 1930, Sakichi Toyoda faleceu aos 63 anos, vítima de uma hemorragia cerebral. O Japão perdia seu maior inventor, Kiichiro perdia seu pai, e o projeto automobilístico ficava à beira do abismo. Mas longe de desistir, Kiichiro decidiu honrar a memória do pai, construindo aquilo que ele só pôde imaginar. Em apenas 4 anos, mesmo diante de dificuldades técnicas e da escassez de materiais, a equipe desenvolveu o primeiro protótipo japonês de motor a combustão interna. E um ano depois, em 1935, nasceu o modelo A1, um sedã compacto, com forte inspiração americana, que marcaria o primeiro passo rumo a algo muito maior. No ano seguinte, em 1936, chegou sua versão definitiva, o Toyota AA. O Japão tinha, enfim, seu próprio automóvel. A família Toyoda havia cruzado o limiar. Já não eram mais tecelões de seda. Agora teciam o futuro com aço, rodas e motores. E com esse novo rumo veio também um novo nome: Toyota Motor Corporation, fundada oficialmente em 1937. A mudança de Toyoda para Toyota não foi aleatória. Toyoda, em japonês, significa campo de arroz, um símbolo agrícola que não refletia a modernidade da indústria automobilística. Além do mais, Toyota podia ser escrito com apenas 8 traços. E o número 8, na cultura japonesa, representa prosperidade e boa sorte. Sorte que, no entanto, teria que esperar, porque apenas alguns anos depois, a Segunda Guerra Mundial mudaria tudo. E a Toyota enfrentaria pela primeira vez a crise mais sombria de sua história. Em meados do século XX, o Japão acelerava seu processo de modernização, mas sua indústria automobilística ainda dava passos incertos. A maioria dos veículos era importada, a capacidade local era limitada, e o sonho de uma indústria nacional parecia tão frágil quanto as próprias máquinas que tentavam construí-la. A Toyota, ainda em sua gênese, produziu apenas 1.404 unidades do modelo AA entre 1936 e 1942. Então, a guerra estourou e tudo mudou. Aliado ao eixo, o Japão precisava de veículos para seu exército. A Toyota interrompeu suas linhas civis e dedicou-se completamente à produção militar. Seu modelo KB, um caminhão leve, foi usado pelas forças imperiais em diversos frontes. Mas além do patriotismo ou da obediência, a Toyota enfrentava sua primeira grande prova de fogo. Em tempos de adversidade, inovação e melhoria contínua não são apenas escolhas, são necessidades urgentes, declarava Kiichiro Toyoda, convencido de que, mesmo em guerra, a evolução deveria prevalecer. Ainda assim, os desafios eram titânicos. Em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava em ruínas, as cidades devastadas, a economia colapsada e a Toyota desmantelada. Suas fábricas haviam sido severamente danificadas pelos bombardeios. A produção estava paralisada.
O acesso a materiais essenciais era escasso e, sob ocupação americana, a empresa ficou sujeita a severas restrições. Com uma dívida crescente e quase nenhuma demanda por veículos, a companhia cambaleava. Em 1949, o desastre tomou forma. A Toyota demitiu 1.600 funcionários. A reação foi imediata: greves, protestos, divisões internas. O conflito chegou ao ápice em 1950. A empresa esteve prestes a ser dividida em duas, uma dedicada a automóveis, outra a caminhões. Era o limiar da dissolução. Para evitar esse destino, Kishiro Toyoda tomou uma decisão que marcaria a história da empresa. Renunciou à presidência da Toyota Motor Company, abandonou seu legado, seu projeto e seu sonho para que outros pudessem salvá-lo. Impactados por seu sacrifício, os trabalhadores em greve ofereceram demissões voluntárias, um ato de honra típico da alma japonesa. Mas o preço foi alto. Apenas 2 anos depois, em 1952, Kishiro Toyoda faleceu aos 57 anos de idade. Morreu sem ver a ressurreição de sua criação, mas deixou plantado o espírito que a ergueria novamente. Assumiu o comando seu sobrinho Eiji Toyoda, um homem meticuloso, estratégico, com visão de longo prazo. Ao seu lado, um jovem engenheiro industrial com ideias radicais, Taichi Oino. A missão era clara: reconstruir, reinventar, resistir. Paradoxalmente, o novo fôlego não veio do Japão, mas sim da Coreia. Com o início da guerra na Península Coreana, o exército dos Estados Unidos precisava urgentemente de caminhões, e a Toyota, uma das poucas empresas capazes de produzi-los, recebeu um pedido crucial. Esse contrato não apenas salvou a companhia da falência, deu-lhe tempo e oxigênio para se transformar. Foi nesse contexto que nasceu o sistema que redefiniria a produção industrial do século XX: Lean Manufacturing, Kaizen, Just-in-Time, Jidoka, conceitos que hoje soam técnicos, mas que naquela época eram uma questão de sobrevivência. Taichi Ono tinha clareza. Não se trata de ter os melhores funcionários, trata-se de ter os melhores processos. Inspirado pela eficiência das fábricas americanas, mas adaptado às limitações japonesas, Onu desenhou um sistema ágil, preciso, quase cirúrgico. Em vez de fabricar em massa e acumular estoques, a Toyota adotou o princípio do just-in-time, produzir apenas o necessário na hora certa. Isso permitiu reduzir custos, eliminar desperdícios e responder com rapidez a um mercado ainda instável. A isso, somou-se o princípio do Jidoka, herdado de Sakichi Toyoda, automação com inteligência humana. Na prática, significava que qualquer operário podia parar a linha de produção ao detectar um erro. Não importava seu cargo. O que realmente importava era a qualidade. Eiji Toyoda resumia assim: disseram-me que um trabalhador americano era 9 vezes mais produtivo que um japonês. Então percebi que a diferença não estava nas pessoas, estava no sistema. Esse foi o renascimento da Toyota, não com velocidade, não com força bruta, mas com precisão, paciência e filosofia. Finalmente, a Toyota começava a se reerguer. Em 1955, o lançamento do Toyota Crown marcou o início de uma nova etapa, a conquista do mundo. A Toyota já era a fabricante número 1 no Japão. O próximo passo era evidente: sair para o exterior. Naquele mesmo ano, Shotaro Kamiya, diretor de vendas,
voltou dos Estados Unidos com uma visão inquietante. Durante sua visita, percebeu uma tendência. Os carros europeus compactos começavam a conquistar o espaço dos gigantes de Detroit. A economia americana vivia um boom, a classe média crescia e muitas famílias sonhavam em ter um segundo carro. Mas os modelos americanos eram grandes, caros e pouco práticos para muitos consumidores. Ali estava a oportunidade. Em 1957, a Toyota deu o salto. Escolheu como embaixador o Toyota Crown, seu modelo mais sofisticado. Fundou a Toyota Motor Sales USA, em Hollywood, Califórnia, e em menos de um ano abriu sua primeira concessionária em solo americano. Mas a realidade foi bem mais dura do que qualquer previsão. Os clientes não apareceram. No primeiro ano, venderam apenas 300 unidades. O Toyota Crown, projetado para as ruas tranquilas do Japão, não suportava as longas rodovias nem as altas velocidades dos Estados Unidos. Sofria com superaquecimento, baixo desempenho e alto consumo. Os sonhos de glória viraram frustração. Mas a Toyota não desistiu. Reconhecendo os erros, optou por recomeçar. Desenvolver um carro pensado do zero para o mercado americano. Soichiro Toyoda, filho de Kishiro, liderou essa nova fase. E sob sua supervisão, nasceu o Sistema de Controle de Qualidade da Toyota, uma metodologia que transformaria para sempre a indústria automotiva. Os frutos não tardaram a aparecer. Em 1965, a Toyota apresentou o Corona, um modelo robusto, confiável, com ar-condicionado e câmbio automático. O sucesso foi imediato. A Toyota havia aprendido com sua queda e agora estava pronta para competir. Naquele mesmo ano, recebeu o prestigiado Prêmio Deming em reconhecimento à sua excelência no controle de qualidade. Mas o melhor ainda estava por vir. Em 1966, nasceu o carro que mudaria a história. O Toyota Corolla. Com mais de 50 milhões de unidades vendidas, é hoje o automóvel mais vendido de todos os tempos. Superou o Volkswagen Fusca, superou o Ford Model T, superou tudo. Em 1973, o mundo enfrentou uma nova crise, o petróleo. Enquanto outros fabricantes sofriam, a Toyota se adaptou. Seus modelos compactos e eficientes conquistaram milhões de consumidores preocupados com o consumo. A década de 1980 consolidou seu domínio. Em 1984, a Toyota e a General Motors criaram na Califórnia a planta NUMMI, um experimento conjunto que permitiu à Toyota mesmo testar seu sistema de produção Toyota em solo americano. Mas não era apenas uma questão de montar carros, era uma revolução cultural. Na NUMMI, a Toyota introduziu um sistema baseado em confiança, responsabilidade compartilhada e empoderamento dos trabalhadores. Uma abordagem que desafiava o modelo hierárquico clássico das fábricas americanas. Durante as décadas de 1980 e 1990, a Toyota multiplicou sua presença global. Abriu fábricas em Kentucky, Indiana, Virgínia Ocidental, França, Polônia e China. Diversificou sua linha de produtos e quis mais. Não satisfeita em dominar o mercado popular, decidiu entrar no segmento de luxo. O objetivo: competir de igual para igual com os alemães. Assim nasceu a Lexus. Mais de 1.400 engenheiros e 60 designers trabalharam no projeto F1, testes no Japão, Europa e Estados Unidos. Nada foi deixado ao acaso. Em 1989, estreou o Lexus LS 400, um sedã que oferecia
suavidade na condução, isolamento acústico perfeito e qualidade milimétrica, por um preço bem inferior ao da Mercedes ou BMW. No primeiro ano, vendeu 63 mil unidades. O mundo do luxo estava abalado e, desde então, a Lexus lidera rankings de qualidade e satisfação ano após ano. Mas a Toyota ainda guardava sua maior jogada, um movimento que iniciaria uma nova tendência mundial. Em 1997, lançou o Toyota Prius, o primeiro carro híbrido produzido em massa. Enquanto outros ainda discutiam sustentabilidade, a Toyota já estava uma década à frente. O futuro já tinha chegado. Hoje, a Toyota é um dos maiores fabricantes do planeta. Está presente em mais de 175 países, emprega mais de 380 mil pessoas e lidera, ano após ano, os índices globais de satisfação do cliente. E no topo desse império, a família Toyota ainda permanece. Embora hoje detenham apenas 2% das ações, sua influência continua intacta. Entre 2009 e 2023, Akio Toyoda, neto de Kishiro, foi CEO da empresa. Atualmente, lidera como presidente do conselho. A dinastia Toyoda não guarda apenas poder. Ela concentra um patrimônio que a coloca entre as famílias mais ricas do Japão. Mas além do dinheiro ou dos títulos, mantém algo ainda mais valioso: a visão. Uma visão que nasceu há mais de um século, na mente inquieta de um jovem carpinteiro que sonhava em ajudar sua mãe tecelã. Uma visão que atravessou guerras, fracassos, demissões e renúncias, que desafiou as potências globais e provou que a excelência não é um acidente, mas uma filosofia de vida. Assim concluímos a história da Toyota. Um testemunho de como a perseverança, a inovação e a visão intergeracional podem transformar uma pequena oficina rural em um dos impérios industriais mais influentes do planeta. Hoje, com mais de 10 milhões de veículos produzidos por ano, desde 2012, a Toyota não lidera apenas em números, lidera em filosofia. Se você se fascinou com a história da Toyota, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para continuar explorando a vida e as conquistas de outros grandes protagonistas do mundo automotivo.